O ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral revogou e cancelou a própria decisão tomada no final de semana passado que proibiu artistas que se apresentavam no festival Lollapalooza de se manifestarem as opiniões políticas. Ele ressaltou que os músicos individualmente têm garantida a ampla liberdade de expressão pela Constituição Federal. O que aconteceu nesse meio de caminho, meu caro Jorge Serrão? Olha, provavelmente um livrinho chamado Constituição caiu na cabeça dele ou ele recebeu uma iluminação constitucional para ter o entendimento correto. Não cabe censura. A censura é burra. Quem propôs a censura cometeu, no mínimo, um erro tático, mas que pode ser estratégico lá na frente, porque quem censura também pode ser censurado. Então, o ministro fez muito bem em fazer a revisão da decisão equivocada que ele tomou. Não cabe censurar ninguém, todo mundo tem que ter liberdade para tudo dentro da responsabilidade e da legalidade. Falou besteira, vai responder pela besteira que falou, mas tem que ter o direito de falar. Você, Marco. Antes do Piperno tocar o violino da opressão aqui, vamos deixar claro que, primeiro, a gente sempre discordou da decisão do TSE. Ninguém foi a favor da decisão do TSE, todos condenaram, acharam esdrúxula. Segundo, a mera provocação por um partido político não é a primeira vez, vai acontecer durante todo o período eleitoral. Eles vão pedir, envolve direito de resposta, envolve multa, envolve que tal pessoa não pode falar tal coisa. Isso vai acontecer direto. O judiciário eleitoral, ele é palco constante desses tipos de embate. E assim, são prazos muito curtos que você tem que atender, 24, 48, 72 horas. É um horror. Advogado que trabalha nessa área sofre demais nesse período. Ganha muito dinheiro, mas sofre demais nesse período. Por quê? Porque a entidade não deveria existir da forma como ela existe. Você deveria tratar de só temas mais relevantes na justiça comum, mas a legislação, ela cria um ambiente de incentivo para essa judicialização excessiva pelos partidos políticos. É uma questão interessante que aconteceu, porque depois da repercussão, o presidente ele pediu para o PL, né, desistir da ação acertadamente. Agora, eu acho engraçado a gente ficar, às vezes, nessa crítica pós-facto aí, de falar, olha, foi arbitrário, esta é a gênese do autoritarismo, vejam só, filhotes da ditadura extrema-direita Bolsolover. Isso daí, alguém acredita nesse discurso? Porque, de novo, ninguém foi impedido de falar nada. Foi uma multa que foi estabelecida no caso da Anitta, de R$50 mil, que ela inclusive fez pouquíssimo caso, e que todos aqui condenaram. A direita inteira condenou isso daí, e quem apoia o presidente também. E quem não apoiou essa decisão agora vai ficar vendido porque ela foi revogada. O Marco, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2021 diz de maneira explícita que, abre aspas, não se extrai impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas apresentações, fecha aspas. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal está divergindo diretamente da decisão que foi tomada durante o Lollapalooza. Exato, a gente condenou. É importante colocar que a gente condenou, senão começa a rolar uma mistificação aí que alguém apoiava isso daí. Ninguém nunca apoiou uma decisão dessa. Bom, primeiro que não é verdade que todo mundo condenou a ponto do partido político do presidente da República ter tomado essa iniciativa. Segundo, ontem, o senhor Paulo Matias, o apresentador, o âncora aqui do 3 em 1, perguntou para cada um de nós se a gente achava que aquilo tinha sido censura ou não. Até o Constantino discordou. E você falou que não. Tecnicamente não é censura, que censura é prévia. Isso, é verdade. Mas aí, veja, a decisão do juiz, e ele acabou ficando isolado. Ele está realmente intelectualmente humilhado, né? Então, ele usou hoje um outro argumento, ele disse que acabou, de certa forma, levando a pensar que havia um entendimento de que o festival tinha que ser obrigatoriamente um evento que fosse apoiar um determinado candidato e, por isso, então, ele teria tomado aquela decisão, felizmente revogada. Então, veja, ele está intelectualmente humilhado em relação à decisão que tomou. Até porque os demais membros da corte parece que não gostaram muito disso. Agora, veja,
discutir a função, os limites das cortes aqui, não é o caso. O Congresso resolve isso depois, enfim, quando achar melhor. O que eu quero, eu chamo a atenção para a decisão de mau caratismo de quem foi à justiça para tentar amordaçar um evento artístico. E aí, eu vou dizer uma coisa até que me surpreende, quer dizer, o presidente da República, que é um cidadão de quem eu tenho todas as diferenças e divergências do mundo, nefasto. Ele tem o nefasto, ele tem, pelo menos, ele sabe, sabidamente, alguém de tino político. Não fosse assim, não teria ganho da forma brilhante, aliás, que acabou ganhando. Isso não, Piperno. Ele tem consistência na defesa da liberdade, mesmo sendo o cara mais atacado das redes sociais. Isso também é um exagero seu. Mas o fato é que... Você não pode pedir um elogio tão grande. Consistência é essa. O do Piperno é uma gotinha, só e depois critica. Se quiseram censurar até o Felipe Neto, lá na Lei de Segurança Nacional. Mas aí, vamos voltar então à questão aqui, assim, o presidente sabe o tamanho do ônus político que essa proibição poderia causar a ele. Então é claro que ele foi dar uma bronca no partido. Quer dizer, alguém quis posar de bacana lá com o presidente da República e falou, gente, pera lá, isso me atrapalha. Se para com esse negócio, retira logo esse pedido aí, que senão eu vou continuar apanhando, como no caso do Pastor Gate. Ah, eu vou pôr a cara lá para queimar. Não vai, quer dizer, tira logo esse cara da minha frente, porque senão eu também vou apoiar. Aliás, até o Sóstenes Cavalcante hoje estava, enfim, detonando aí. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h38. Constantino, segue. Vamos lá. Em primeiro lugar, realmente a decisão foi horrível, eu apontei isso aqui, eu considerei censura, né? E agora ele encontrou uma maneira nobre, né, digna de dizer que houve um mau entendimento, porque considerou que o festival fosse partidário contra um determinado candidato, o que é basicamente verdade na prática, né? Mas, enfim, outro ponto é que eu sempre disse que tem que deixar essa turma falar. A melhor arma contra a esquerda é deixar esses novos ícones da esquerda desesperada, né? Felipe Neto, Anitta, Pablo Vittar, falarem à vontade. Eu, aliás, faria vaquinha para pagar palanques para eles gritarem fora Bolsonaro. Agora, o que realmente chama a atenção disso tudo é a hipocrisia, a inconsistência e o duplo padrão dessa turma. O editorial da Gazeta do Povo hoje foi no cerne da questão quando diz, abre aspas, muitos do que hoje criticam acertadamente a censura imposta aos artistas pró-Lula e anti-Bolsonaro, passaram os últimos 3 anos ignorando ou mesmo aplaudindo a censura imposta a conservadores, pessoas de direita ou apoiadores do atual governo, fecha aspas. Essa incoerência que salta aos olhos, à exceção daqueles que estão com o véu da ideologia, como o Piperno, amarrados que nem os cavalos, né? Não conseguem enxergar isso ao lado, bem ao lado, né? Isso é que deveria ser o cerne da questão aqui. Vamos defender a liberdade de expressão plena para aqueles que gritam fora Lula, pichuleco também. Vamos permitir que os conservadores se manifestem também. Isso não tem acontecido. A esquerda tem essa visão estética de mundo de que ela luta pela liberdade contra fascistas. E ela precisa do autoritarismo para existir, né? Quando ele não existe na prática, a esquerda inventa. Então a esquerda está presa eternamente em maio de 68. Serrão. O maior perigo que nós veremos em breve na campanha eleitoral será uma campanha cheia de proibições impostas pela tal da justiça eleitoral. Isso vai ser péssimo, porque o debate político ele tem que ser livre, mesmo que ele seja contundente, desagradável, baixo nível, mas é o debate político, não tem outro jeito. E a gente já deu para perceber por essa prévia do Lollapalooza aí que vamos ter lacração e censura durante o processo eleitoral e isso não é bom. Pode haver rigor seletivo, isso é perigoso. Então esse assunto tem que ser muito discutido por todos os políticos, por todos os partidos. Liberdade para essa campanha, ou não vai dar para fazer campanha direito. Você, Piperno. Não, eu concordo com o Serrão, liberdade para fazer essa campanha assim. Agora, vejam, políticos de esquerda, agremiações de esquerda,
sempre apanharam, né? E nunca houve restrição à atuação de nenhum agressor em relação a isso, né? De nenhum acusador. Vamos mudar, enfim, a palavra. Vejam, por exemplo, não vou nem falar desse período de governo Bolsonaro. Lá para trás, todo mundo tinha todas as liberdades do mundo para falar o que bem entendesse da Dilma. Era meme toda hora, capa de revista, né? Bonecos na rua, assim, toda sorte de, enfim, de piadinhas, algumas agressões verbais, até de mau gosto, mas enfim, ninguém nunca foi tolhido no seu direito de fazer isso. A mesma coisa em relação ao Lula. E o Larry Roder? E o Larry Roder? E o que aconteceu? O Lula falou quis uma expulsar. bobagem. O cara me chamou de bêbado. E aí ficou aí, enfim, não aconteceu rigorosamente nada. Um caso, no momento de empolgação. E fez lista negra, sim. O PT fez lista negra de jornalistas independentes. Meteu processo em mim e em todos eles e perdeu. No meu caso, meteu processo apenas por eu constatar que é uma quadrilha criminosa. Perdeu. São 5 horas e 43 minutos e a gente está discutindo um pouco a revogação por parte de um ministro do TSE a respeito da proibição de manifestação política no último final de semana no festival Lollapalooza. Marco, por favor. O PT tinha os blogs sujos aí financiados com dinheiro público, que isso daí é mais do que provado. O PT, como qualquer tipo de entidade coletivista, identitária e de extrema esquerda, fazia o quê? Entrava nos ambientes institucionais, Ministério Público, para pressionar as pessoas que quisessem fazer críticas aí acerbas contra o governo. PT, Paulo, não adianta. Esse negócio de querer dar uma maquiagem de pureza ideológica para o PT... Eles acham que a finalidade... Eles não acham nada, na verdade, né? Eles são completamente voltados para o interesse pecuniário, individual, mas a camada de fora, o discurso o meu fim de igualdade, a busca pela igualdade é tão nobre que vale tudo para chegar lá. Então, o que me preocupa dessa nossa conversa é que o Lula está com uma proposta de regulação dos meios de comunicação, das redes sociais, e isso daí está sendo pautado dentro do debate como se fosse algo normal, natural, como se não fosse um negócio assombroso de Ministério da Verdade para baixo. Então, o grande problema do PT é esse. Eles fazem um canto bonito, o canto da sereia, um negócio que as pessoas não levam tão a sério o que o Lula fala. É mais ou menos, porque ele é empático, porque ele é simpático, porque ele está fazendo alguma coisa para o bem coletivo, em prol da isonomia e da igualdade material. Só que a igualdade material vem a duras custas e há uma forçação de barra social que custa muito caro para a liberdade humana, para o empresário e, inclusive, né, eles usam da corrupção para quebrar o sistema no meio e ajoelhar para essa finalidade altiva deles. Então, o grande problema é esse. A gente está falando aqui de TSE, a gente está condenando o TSE, a gente está condenando as restrições à liberdade de expressão e faz parte do programa deles. Está lá. Regulação das redes. E quero dizer uma coisa, amanhã... Como é que isso daí não é criticado pelo Piperno, que se diz aí pró-liberdade? Isso mesmo, totalmente pró-liberdade. Agora, Paulo, amanhã você me cobra um número de quantos processos, com base na Lei de Segurança Nacional, o governo Bolsonaro, enfim, usou. Eu acho que foram 280 alguma coisa. Mas são quase 300 tentativas de uso da Lei de Segurança Nacional, aquele texto antigo aí, para tentar exatamente intimidar opositores. Posso fazer uma redenção? Qual foi aquele que realmente foi preso, Piperno? Vamos lá, Perderam todos, né, Constantino? Perderam todos, inclusive. Perderam todos, mas inclusive. Diga, Piperno, o ministro da Justiça que está lá no Supremo. Momento, o Piperno vai se redimir agora, Constantino. Ele vai se redimir. Piperno, fala pra mim, o Alexandre de Moraes está errado? Depende. Inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo, você sabe, é o inquérito contra o Alan dos Santos, você sabe. Por isso que é hora do Congresso Nacional. O Congresso é a mesma lei que ele está usando agora para criticar. Vamos falar aqui sério. O Congresso Nacional tem que acordar e definir que não cabe nenhuma punição a Daniel Silveira ou a qualquer outro com base na Lei de Segurança Nacional, porque ela foi extinta, acabou. O crime tem que ter lei prevendo o crime. Não tem mais lei para prever o crime que Alexandre de Moraes
impôs. Se o governo Bolsonaro também tentou utilizar a Lei de Segurança Nacional contra adversários, agiu mal, cometeu um erro estratégico. Tanto que os inimigos dele usaram a Lei de Segurança Nacional também contra ele. Então, é um jogo que é absolutamente equivocado. E o Brasil, burramente, deixou de ter uma Lei de Segurança Nacional, que não tinha que ser aquela que estava lá de 1983, era defasada. Ela tinha que ter sido atualizada, tirado dela os aspectos autoritários claros que ela tinha, tanto que foram mal usados ultimamente, e adequar aquilo, porque o país não pode ficar sem Lei de Segurança Nacional. Ponto.